Oi, pessoal, aqui quem fala é a Bárbara, consultora de alimentos da Nutri Quality Control, também conhecida como NQC. E hoje eu estou aqui para conversar com você sobre ferramentas de qualidade. Você sabe a importância das ferramentas de qualidade para o processo de implantação em uma unidade de alimentação e nutrição? Você sabe sensibilizar o seu gestor como e por que devem ser implantadas essas ferramentas de qualidade? Você sabe monitorar essas ferramentas de qualidade? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, que é super relevante para o nosso segmento de consultoria. Primeiramente, eu quero agradecer a equipe da Nutrida Educacional, que nos proporcionou este momento de conversa sobre esse tema super relevante do nosso segmento. Vamos lá? Vou compartilhar uma tela com vocês com os principais tópicos para que a gente possa seguir a nossa linha de raciocínio, beleza? Então, estou compartilhando. Vamos lá. Então, essa discussão de hoje está voltado para os consultores de alimentos, para que a gente possa levantar as principais medidas que a gente pode ter dentro de um serviço de alimentação para que essas ferramentas girem efetivamente dentro da unidade. Então, vamos conceituar. O que é qualidade para você, consultor? Então, eu peguei algumas definições que dizem que é propriedade que determina a essência da natureza de algo. E também que é o grau positivo ou negativo da excelência. Então, gente, quando a gente fala de qualidade, é algo muito subjetivo, tá? Porque o que é qualidade para mim pode ser que não seja para você, não seja para o seu gestor, não seja para o cliente final. Então, por isso que é importantíssimo a gente alinhar as expectativas dentro de um serviço. Por isso que as ferramentas de qualidade, elas são essenciais para que todos falem a mesma língua. Então, eu trouxe aqui para vocês um pouquinho sobre o Código de Defesa do Consumidor, que fala de relação de consumo. Principalmente no nosso segmento de alimentos, onde a gente atende restaurantes, bares, lanchonetes, buffets, escolas. Então, qualquer estabelecimento que sirva alimentos, a gente tem uma relação de consumo, porque a gente tem o cliente e também nós temos o fornecedor. Então, eu coloquei aqui algumas informações dizendo que 25% do gasto que as pessoas despendem do seu salário ao mês está relacionado para se alimentar fora de casa. Esse é um dado do IBGE do ano passado. Então, mostra que 1/4 de tudo que a gente gasta do nosso salário vai para alimentação fora do lar. Por isso, será que o nosso cliente ele se tornou mais crítico? Sim, porque ele está despendendo de uma grande verba para que ele invista em uma alimentação que ele julga ser de qualidade. Essa qualidade ela pode estar atrelada tanto aos aspectos de qualidade total, desde o momento que ele entra dentro do serviço para se alimentar, né, do serviço que eu digo dentro de um restaurante, no estabelecimento comercial, e ele busca o quê? Ser bem acolhido, ser bem tratado, que as suas necessidades sejam supridas naquele momento, que tenha uma ambiência, que tenha uma afetividade o alimento que ele busca. Então, se ele for comer o arroz e o feijão, ele sempre busca que seja um arroz e feijão próximo ao paladar que ele julga ser de qualidade. E também, gente, tem a qualidade sanitária do alimento, que hoje em dia o nosso consumidor ele é muito mais crítico. Por quê? Ele tem muito mais conhecimento. Então, é muito mais veiculado nas mídias sociais a qualidade tanto nutricional quanto do ponto de vista higiênico-sanitário. Então, ele se preocupa sim se o manipulador de alimentos ou quem está servindo ele está de touca, luva, está com as unhas pintadas. Então, hoje a percepção do meu cliente é muito mais macro, é muito mais ampla do que nas últimas décadas, por exemplo. E aí, gente, nesse segundo quadro, para o nosso gestor, o dono do estabelecimento, acaba sobrando o quê para ele se preocupar? Servir um alimento de qualidade com um valor competitivo.
Porque assim como as pessoas despendem mais o seu gasto para comer fora de casa, a concorrência também é maior. Então, do mesmo segmento, por exemplo, tipo self-service, terão vários estabelecimentos oferecendo o mesmo serviço. Então, o meu diferencial tem que ser o equilíbrio, a busca pela qualidade e um custo-benefício para o meu cliente bacana, algo que atraia ele. Então, o valor é algo sempre a ser batido. Então, o meu cliente vai ter que fechar lá no verde, não pode fechar no vermelho, mas ele também vai ter que servir um alimento de qualidade, senão ele perde clientela. Então, é como se fosse um ponto de equilíbrio da balança. E aí também que nós entramos, enquanto consultores de alimentos, para que a gente possa dar as diretrizes de trabalho para o nosso cliente, tá? O nosso cliente, quando eu falo, é o dono do estabelecimento para quem a gente vai prestar o serviço. Tudo bem? Além disso, gente, o mercado do setor de alimentos, mesmo com a crise, ele sempre está em crescimento. Pode ser um pequeno crescimento ou um crescimento mais vultuoso quando o país sai da crise, né? Quando o país demonstra melhoras aí na economia, é o segmento que sempre sai da crise primeiro. Por quê? As pessoas gastam mais para comer fora de casa por N motivos. Desde facilidade, falta de tempo para cozinhar, não gosta de cozinhar, né? Então, tem vários atributos que levam as pessoas a despenderem uma parte do seu valor monetário para se alimentar fora de casa. E também tem a questão afetiva, tem a questão de socialização. Hoje as pessoas se socializam muito mais comendo fora de casa, chamando os amigos para uma reunião, chamando os amigos para um evento no final do dia. Então, unindo pessoas, e sempre quando existe essa união, existe alimentação junto, tá? E aí, gente, o nosso gestor, o dono do estabelecimento, ele tem menor chance de erro, porque se ele errar, isso pode significar a falência dele. Então, dados do Sebrae mostram que mais de 50% dos estabelecimentos que abrem, eles fecham no primeiro ano de abertura de empresa. Então, eles não podem errar, porque hoje o boca a boca, o veículo de comunicação das mídias sociais pode tanto te elevar enquanto estabelecimento de alimentos, quanto te derrubar. E aí também é um outro nicho de entrada do consultor de alimentos. Combinado? Então, gente, o que o consultor de alimentos ele tem a oferecer para este segmento de alimentação fora do lar? O que vocês acham? Principalmente, nós temos, na verdade, vários papéis dentro de um estabelecimento de alimentos. E um deles é a implantação das ferramentas de qualidade. Mas o que seriam essas ferramentas de qualidade? São técnicas que nós utilizamos com a finalidade de mensurar, definir, analisar e propor soluções de problemas que interferem no bom desempenho nos processos de trabalho. Então, você, enquanto consultor de alimento, é o profissional mais gabaritado para dizer o que pode dar certo ou errado em um estabelecimento de alimentos. Qual é o passo a passo que deve ser seguido para que esse estabelecimento de alimentos tenha um ganho no processo de qualidade? Combinado? Então, gente, nós traremos algumas ferramentas de qualidade para unidades de alimentação e nutrição. A primeira ferramenta de qualidade que deve ser implantada dentro de um serviço de alimentação são as boas práticas de fabricação. Então, as boas práticas de fabricação, elas são norteadas por inúmeras legislações sanitárias. Dependendo de onde você está, no nosso território nacional, você vai ter que seguir a sua legislação federal, estadual ou municipal. Nós que estamos aqui em São Paulo, prioritariamente eu tenho que seguir a minha legislação municipal, que aqui para a gente é a portaria 2619.
Para o estado de São Paulo, nós utilizamos a CVS 5 e, se a gente for falar em âmbito federal, nós utilizamos a RDC 216. Essas legislações de boas práticas, elas trazem o passo a passo de tudo que deve ser implantado a fim que a gente obtenha a qualidade do ponto de vista higiênico-sanitário de um alimento, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre as boas práticas de fabricação mais adiante. E também nós temos outras ferramentas de qualidade voltadas tanto para o alimento quanto para o processo de gestão de qualidade, que é o APPCC, que é a Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle. Essa ferramenta a gente utiliza muito na área da indústria e ela é um pré-requisito para a gente tirar uma certificação de qualidade, que é o ISO, tá? Voltando um pouquinho, né, ou dando continuidade ao APPCC, ele gerencia os pontos críticos de controle. Então, ele te determina quais são os limites máximos para que você consiga, né, ou possa prosseguir a próxima etapa do processo produtivo, visando perigos físicos, químicos e biológicos. Então, sempre que você tiver as boas práticas já implantadas na sua unidade, você já consegue aplicar o APPCC. Então, as boas práticas de fabricação, elas devem ser pré-requisitos para você dar um passo mais adiante que o APPCC. Tendo o APPCC muito bem implantado dentro da sua unidade de alimentação, ele roda, você já monitora de uma forma mais tranquila na sua unidade, chegou a hora de você ir atrás de um selo de qualidade, através do ISO. O processo de implantação do ISO é algo muito importante dentro de uma unidade de alimentação que visa a qualidade total, tanto dos processos, quanto da qualidade dos alimentos. Então, a primeira série de implantação é do ISO 9000 e ele trata a parte de implantação de processos. Então, não é a qualidade do alimento, é a qualidade do processo, passo a passo. Então, tem que estar tudo muito amarrado. E também na área de alimentos, a gente tem o ISO 22000, que é voltado para a área apenas de alimentos. Então, é bem interessante se você conseguir implantar dentro da sua unidade. Só que hoje nós vamos conversar das nossas ferramentas de qualidade iniciais, impreterivelmente, nós temos que implantar dentro da unidade, que são as boas práticas de fabricação. Então, gente, antes da gente conversar um pouquinho mais sobre as boas práticas de fabricação, é importantíssimo que a gente consiga diferenciar dois conceitos, tá? Muito hoje ainda a gente ouve falar sobre segurança alimentar. E as pessoas, né, e os profissionais atribuem a segurança alimentar sendo a mesma coisa do que segurança de alimentos. Então, existe uma sutil diferença aí, mas ela existe. Então, a segurança alimentar, ela está associada à privação de algum alimento, tá? Então, quando você tem a privação de algum alimento, você deve manter esta população com garantias de suprimentos mínimos, a fim de você ter esse indivíduo com uma boa saúde, né, nutricionalmente falando. Então, a gente faz a segurança alimentar para garantir os requisitos mínimos aí de garantia de nutrientes para este indivíduo. Agora, a segurança de alimentos, ela está atrelada às questões de qualidade do ponto de vista higiênico-sanitário do alimento. Então, o que eu devo evitar de perigos físicos, químicos e biológicos para este alimento? Todas as etapas ou processos que eu deva seguir para oferecer para o meu cliente final, um alimento com boas condições de higiene, que essa pessoa não vá comer e vai ter um surto alimentar, por exemplo, que são os perigos biológicos, através principalmente das bactérias, dos vírus e dos bolores, né? Então, gente, para que a gente possa implantar a segurança dos alimentos dentro
de uma unidade de alimentação, primeiramente, eu tenho que ter muita consciência e comprometimento de todos os envolvidos no processo de implantação das boas práticas de fabricação. Não é uma tarefa fácil, porém, sempre que a gente vai iniciar um novo contrato na NutriQuality, nós temos reuniões exclusivas com os gestores das unidades, para que a gente possa também mostrar para ele a responsabilidade que é pertinente ao gestor, né? Então, ele está contratando um serviço de uma empresa que vai entregar algo positivo para ele. Porém, se ele não demonstrar e não validar essa importância dentro do estabelecimento dele, nós não conseguimos muitas vezes desenvolver esse processo de implantação com facilidade. Então, a primeira dica que eu dou para o consultor de alimento que foi contratado para implantar as boas práticas dentro do cliente é o quê? Jogar a responsabilidade real que o gestor tem neste processo, tá? Então, tem que ter comprometimento. Além disso, ele tem que saber que algumas adequações estruturais de processo e de recursos humanos serão feitas, deverão ser feitas. Então, você vai ter que demonstrar para ele, através de algumas ferramentas que a gente vai falar daqui a pouquinho, o que ele precisa modificar, que nós, de forma técnica, chamamos de não conformidades. Então, você vai ter que pontuar as não conformidades para que ele possa avaliar e fazer as mudanças necessárias para que você consiga desenvolver um bom trabalho dentro do estabelecimento dele. E aqui, gente, eu deixo para vocês 10 passos para você obter sucesso na implantação das boas práticas. Então, nós estamos entregando para vocês o que nós da NQC fazemos quando temos o fechamento de um contrato novo, que a gente tem que implantar o trabalho do zero, tá? O trabalho de boas práticas de fabricação. Então, primeiro, eu tenho aquela reunião inicial com o meu gestor. Quando eu tenho aquela reunião inicial, eu defino metas, tá? Até onde da onde nós estamos partindo até onde nós queremos chegar. Então, por isso que essa conversa é essencial para você alinhar as expectativas entre o prestador de serviço, que somos nós, do segmento de alimentos, com o dono do estabelecimento. Então, as metas, elas devem ser definidas e muito bem alinhadas, porque senão você chega com uma expectativa super alta e o seu gestor, ele busca algo menor. Então, ele buscar algo menor não significa que isso é ruim, significa que talvez ele não tenha grana para investir em tudo o que precisa, então ele acaba sendo mais pé no chão do que a gente, que normalmente quando entra em uma unidade, a gente tem aquele ímpeto de querer mudar tudo para deixar tudo bonitinho, redondinho. Então, por isso que é importante alinhar as expectativas. Depois, gente, é importante vocês utilizarem instrumentos para mensurar a qualidade antes e depois do processo de implantação. Porque muitas vezes eu sinto que os gestores, eles não percebem ou às vezes não valorizam tudo que a gente está fazendo dentro da unidade. Então, quando você usa um documento que você consegue mensurar o antes e o depois, é importantíssimo. Isso a gente pode fazer através de lista de verificação, que são checklists, tá? Que normalmente a gente utiliza, tirar fotos. Então, lá no seu contrato de prestação de serviço especializado, já coloca que para você poder mensurar a qualidade na sua lista de verificação, você vai tirar fotos, só que essas fotos não serão veiculadas fora do estabelecimento, tá? Então é importantíssimo, porque quando você vê, né, o que estava errado e o que você conseguiu consertar, isso se torna muito mais tangível, né, para o nosso gestor. Gera o item 3, né, que seria o terceiro passo. Gerar relatórios de visita com plano de ação. Então, sempre que você vai na unidade, você tem que mostrar para ele o que você fez. Você tem que detalhar ponto por ponto. Então, a gente começa o nosso relatório de visita, ele é online, tá?
E assim que a gente, meia hora antes de finalizar a minha visita técnica, a gente faz o preenchimento desse relatório. E nesse relatório nós colocamos o que foi visto, o que nós fizemos, quais são os processos que precisam melhorar, se você já conversou, enfim, se você já tentou implantar algo e você percebe que ainda existe uma recorrência de algo que ainda não está tão bom assim, então você determina. Se você entrou em contato com o fornecedor, se você orientou, se você viu o produto vencido ou não. E aí é importante você gerar relatório com as não conformidades e mostrar as fotos, tá bom? E o plano de ação é algo que você pode fazer logo no início da sua implantação. Então, assim que você for fazer a sua segunda visita, você já aplica o checklist, que é a nossa lista de verificação, e já gera o plano de ação, dizendo qual é a não conformidade, qual é o prazo que essa não conformidade ela tem para ser corrigida e quem vai ser responsável por essa correção. Normalmente, aqui na NQC, a gente usa o método do farol. Então, para determinar os prazos, nós deixamos as cores vermelha, amarela e verde. Então, o vermelho significa que essa não conformidade ela é grave, então ela tem que ser resolvida em um curto período de tempo. Já a amarela, ele tem um tempo maior aí para buscar essa correção, e a verde é algo que tem um risco baixo para a unidade, um risco em relação à parte de contaminação, da questão de cumprimento da legislação sanitária, então ele vai ter um período acima de 60 dias para poder fazer a correção dessa não conformidade. Então aqui a gente usa dessa forma. O passo 4 seria a implantação do processo de qualidade, onde efetivamente você vai implantar tanto o manual de boas práticas, quanto os POPs, os informativos para as áreas de manipulação e distribuição. Isso é importantíssimo, que depois eu vou falar um pouquinho para vocês. Fazer o quadro de risco das preparações, como se fosse um mini APPCC. Desenvolver a ficha técnica de preparação, principalmente em restaurantes, tá? E treinamento de funcionários. Esses itens do passo 4, eu julgo os principais para que você implante no sentido de ferramentas de qualidade na sua unidade, tá? Então, seriam os requisitos mínimos para você poder implantar. A gente sabe que não é fácil implantar um manual de boas práticas, nós temos dúvidas, não existe um manual, né, ou um passo a passo para desenvolvimento de um manual validado pelas legislações. Então, nem os nossos conselhos de classe, eles nos norteiam com um material técnico, então tem sugestões para que você elabore, né? Não tem nada padronizado. Então, a gente fica meio perdido na hora de fazer o manual. Será que eu tenho que colocar como deve ser, como está na legislação ou como é na minha unidade? Então, isso ainda gera muita dúvida. Procedimentos operacionais padronizados. A gente tem uma legislação que nos norteia, que é a RDC 275, tá? Então, ela diz quais são os procedimentos operacionais padronizados mínimos que uma unidade de alimentação deve ter. Aqui no município de São Paulo, nós também podemos utilizar os POPs da 2619, que é a nossa portaria municipal, que ele determina os procedimentos operacionais padronizados por segmento de estabelecimento de alimentos. Então, se é um comércio varejista, se é uma indústria, se é um restaurante institucional. Então, ele define quais são os POPs mínimos dependendo do seu segmento da área de alimentos, tá? Além disso, informativos para as áreas de manipulação, distribuição e transporte. Então, sempre que você puder deixar a unidade mais informada possível sobre um processo, muito melhor. Então, quando você recebe a visita de uma autoridade fiscal e eles veem que você tem um fluxograma grudado na parede dizendo como que deve ser o processo, ou você tem placas de identificação para risco do trabalho, ou então você tem um POP
dizendo o que deve ser feito naquela determinada área. Isso é muito bem visto pela autoridade fiscal e também para a sua própria equipe. Você está informando o que deve ser feito. Então, isso é extremamente essencial, essas plaquinhas de informação, caso vocês possam identificar nas áreas da sua unidade, tá? Ficha técnica padronizada, também, gente, é essencial. Porque lembra que lá no quadro anterior nós dissemos que o nosso gestor ele precisa entregar qualidade com custo também menor? Quando você trabalha ficha técnica de preparo, quando você consegue implantar na unidade, você está diminuindo o custo, padronizando receita, diminuindo reclamação do cliente, porque a gente sabe que no nosso segmento a gente tem muito absenteísmo, muita rotatividade de equipe. Então, às vezes, um cliente ia em um determinado estabelecimento, ou vai, pelo tempero lá do alimento, ou da preparação, ou do prato, que lembra da avó dele, ou da mãe dele. Mudou o funcionário, a receita, né, ou aquele prato não tem aquela mesma característica. Ou seja, o seu gestor acabou de perder um cliente. Então, quando você explica isso para o seu gestor, acaba sendo mais fácil de você conseguir fazer o processo de implantação. E quando você fala que você vai reduzir desperdício e custo, aí se torna mais viável ainda você conseguir aconselhá-lo para fazer a ficha técnica da unidade. E algo que é obrigatório também pela legislação é o treinamento e a capacitação do seu quadro de funcionários. Gente, o treinamento de funcionários não deve ser algo maçante, ele deve ser algo didático, atendendo às características da sua unidade. A Vigilância Sanitária, ela liberou um programa de capacitação de funcionários online. Então, é uma forma de você treinar o seu funcionário, mas eu acredito que ela não deva ser exclusiva, tá? Porque, primeiro, por ser online, a pessoa vai ter que ter um equipamento, vai ter que ter um computador. E muitas vezes, esse treinamento, por ele ser padronizado, ele acaba sendo o básico sobre a parte de tipos de perigo, uniformização, né? Então, todos os requisitos básicos para você poder treinar o seu funcionário. Porém, ele não traz a realidade da sua unidade. E você também não fortalece a relação com a sua equipe. Então, é essencial que você, enquanto consultor de alimentos ou responsável técnico da sua unidade, você tenha esse momento de proximidade aí com o seu funcionário, para que ele confie no que você está falando e para que você consiga ver a mudança de comportamento, para que depois você possa o parabenizar. Enfim, não sei se na unidade também tem algum programa aí de motivação dos funcionários, que também é essencial. A partir do momento que o funcionário vê, né, a aplicabilidade do que ele está fazendo, quando você consegue sensibilizá-lo, você consegue fazer rodar o processo dentro da tua unidade. Lembrando, gente, que é importantíssimo que sempre que sai um funcionário, entre outros, ele também seja capacitado. Se tem que ver como que funciona dentro da unidade com a gestão, mas fazer momentos de capacitação ao longo do ano para que esses funcionários possam sempre estar em contato aí com a nutrição, tá? Monitoramento do processo. Uma vez que você implantou, você não pode largar. Então, você precisa monitorar para ver se os processos estão sendo seguidos. Aí vai depender muito do seu contrato, da sua agenda com o seu cliente, para saber a periodicidade de retorno do consultor à unidade de alimentação, tá bom? O item 6, o passo 6, seria a reavaliação do processo através de lista de verificação. Então, de tempos em tempos, você precisa passar um novo checklist para ver se as não conformidades estão se tornando conformidades. Então, se sua porcentagem de conformidades está aumentando. Então, esse também é um parâmetro para que você possa demonstrar a efetividade aí do seu serviço para o seu cliente. Questão 7, gere relatórios de visita com plano de ação de novo. Então, depois que você implantou e você está monitorando, você precisa gerar o plano de ação para saber se aquelas pendências iniciais, elas foram
ou não, como se diz? Fugiu a palavra agora. Foram feitas de uma forma coerente e correta. Então, se as não conformidades se tornaram conformidades, se a sua lista de pendências diminuiu. O passo 8, se mantenha próximo à sua equipe, entenda as dificuldades para depois propor sugestões e melhorias. Então, tem muito consultor de alimentos que chega na unidade e já fala para o funcionário o que ele deve fazer. E o funcionário não fez uma vez, o consultor de alimentos briga, o consultor de alimentos leva a gestão da empresa, o consultor de alimentos cria um atrito dentro do estabelecimento pela ansiedade de ver tudo rodando de forma adequada. Mas se lembrem, gente, vocês não estão trabalhando com robô, vocês estão trabalhando com pessoas. E muitas vezes essas pessoas que nos auxiliam nesse processo de implantação, nosso quadro operacional, às vezes têm dificuldade de compreensão. Então, toma muito cuidado da forma com que você está falando com ele. Será que você está falando de uma forma mais técnica, de uma forma mais simples? Será que você está se fazendo ser entendido? Então, isso é essencial para que a comunicação exista. Então, para que não exista o ruído, então eu falei, mas ele não entendeu, então o problema é dele? Não, o problema é teu, que você não foi capaz de traduzir para uma forma que fosse mais simples para o entendimento do seu funcionário. Então, gente, se der errado, a culpa é sua, gestor. Tá? Então, porque você não conseguiu gerenciar essa questão. Mas eu sempre digo que a gente tem que entender a necessidade da equipe para depois propor soluções. Então, as reuniões, que é o passo 9, motivacionais, elas são extremamente importantes, porque muitas vezes os nossos funcionários, eles se sentem pouco valorizados. Então, é importante você ter um momento de ouvi-los, de trazer momentos importantes para validar o quanto a mão de obra dele é importante dentro do serviço, que ele faz parte do coração da equipe, como eu sempre falo. Sem eles, não existiria o nosso segmento de alimentos, porque pode ter o dono, pode ter um nutricionista, pode ter um engenheiro de alimentos, mas se não tiver um manipulador de alimentos, você não tem um restaurante funcionando, um buffet funcionando, uma escola funcionando. Então, é essencial essa mão de obra. Então, é importante que você consiga validar isso para o seu funcionário, tá bom? Então, fazer que ele tenha o senso de pertencimento à equipe. E o passo mais importante que eu julgo é o 10. Desenvolva o seu trabalho com amor. Você precisa desenvolver o seu trabalho, você precisa acreditar no que você está fazendo para você conseguir motivar e liderar principalmente uma equipe. Tá bom, gente? E aqui eu vou deixar para vocês um cronograma de implantação das boas práticas de fabricação que nós utilizamos na NQC. Então, esse é um modelo onde nós mais conseguimos nos habituar para fazer o processo de implantação das boas práticas dentro da unidade. Não é um modelo engessado, então, dependendo da necessidade do meu cliente, isso pode ser mais prolongado ou mais curto, mas é um cronograma que normalmente dá muito certo para a gente. Então, aqui eu coloquei para vocês as atividades no campo esquerdo, na coluna esquerda, e aí eu coloquei um processo de implantação semestral, tá? Então, normalmente, quando a gente entra na unidade, a gente demora em torno aí de 6 meses para conseguir fazer um bom processo de implantação. Então, das atividades, eu coloquei reunião para alinhar as expectativas entre o consultor e o gestor. É a primeira coisa que você vai ter que fazer no seu primeiro mês de trabalho. Aplicar o checklist, tá? Também no seu primeiro mês de trabalho. No primeiro e o segundo mês, você treina o seu funcionário de uma forma didática. Do segundo ao quinto mês, é o mês de efetivamente implantar o manual de boas práticas, os POPs, as fichas técnicas padronizadas, tá? No final aí do sexto mês, é importante você aplicar novamente uma lista de verificação, um checklist, como você queira chamar, para que você consiga fazer o antes e o depois do processo de implantação, o quanto a sua unidade melhorou depois desse processo de implantação, mostrar fotos, mostrar porcentagem de conformidades, isso é essencial, tá?
Aqui eu coloquei do primeiro ao sexto mês, sempre que você vai na visita técnica, gera o seu relatório de visita com o parecer da equipe de gestão, então colhe a assinatura do seu gestor, dizendo que ele está ciente de tudo que está sendo feito dentro da unidade. E, gente, o último tópico eu coloquei o plano de ação. Então, não adianta você gerar um plano de ação todo mês, porque às vezes você deu mais tempo para que aquelas não conformidades fossem executadas. Então, a cada 2 ou 3 meses, sempre no início, no meio e no final, você pode gerar um plano de ação. Combinado? Aqui eu deixo para vocês o nosso curso de formação de consultores da NutriQuality Control, da NQC. Então, nós temos um programa de capacitação para formar consultores eficientes no mercado de trabalho. Então, não existe nenhuma fórmula mágica para você virar um consultor eficiente, mas sim algumas trocas de experiência que a gente pode ter para te tornar mais seguro para o mercado de trabalho. Porque eu sempre digo que na hora de você fechar um contrato, você não está fechando expertise, né, do seu conhecimento. Você está fechando segurança para o seu cliente, para o seu gestor de alimentos, para o dono do estabelecimento. Então, ele quer ter segurança que o alimento dele, né, o alimento servido, vai estar seguro do ponto de vista higiênico-sanitário, ele vai ter um custo adequado para a formação de preço dele, para a precificação. E ele vai poder estar seguro porque em uma eventual visita fiscal, ele tem um profissional capacitado para auxiliá-lo nessa visita, né? Nesta visita de autoridade fiscal, tá? Você pode ser consultor ou assessor, é diferente. O consultor, ele auxilia o dono do estabelecimento, mas ele não é o responsável técnico. Alguns estabelecimentos, principalmente com números determinados de refeição, ou dependendo da complexidade do serviço, né, do estabelecimento de alimentos, é necessário que tenha o responsável técnico. Então, aí, você pode fazer a assessoria. Então, você é um consultor e você responde perante a vigilância sanitária junto com o dono do estabelecimento, que é o responsável legal. Pensando nisso, a NQC fez um programa de treinamentos e um programa de capacitação para este tipo de profissional. No caso, nós, consultores de alimentos. E nós dividimos o nosso curso em 3 módulos. Então, ferramentas de qualidade, que foi um pouquinho do que nós falamos. Então, nós vamos destrinchar mais isso das nossas aulas presenciais. Ferramentas gerenciais e ferramentas de desenvolvimento profissional. Então, vamos lá. No módulo 1, nós vamos trabalhar ferramentas de qualidade que eu vou falar a seguir. E no módulo 2, nós vamos trabalhar a parte de planejamento de cardápios, planejamento de eventos e custeio. Então, a gente vai fazer demonstrativos de resultados, custo de quanto está sendo gasto na unidade. Então, vai ser um módulo bem interessante. Esse módulo acontece em agosto. E o terceiro módulo é o módulo de ferramentas de desenvolvimento profissional. Então, você, enquanto consultor de alimentos, você lembra que você precisa passar segurança? Então, se você precisa passar segurança, você precisa desenvolver isso dentro de você. Então, você precisa desenvolver a persona do consultor de alimentos. Então, você precisa saber se posicionar tanto no pré-venda quanto em toda a parte de suporte ao cliente, quanto no seu pós-venda. Então, também vai ser um curso que nós daremos no mês de outubro na NQC. Falando das ferramentas de qualidade, nós temos o nosso curso no próximo sábado sobre como elaborar e implantar fichas técnicas de preparo. Então, nós vamos ensinar para você o passo a passo dessa ferramenta. Como eu elaboro uma ficha técnica, como eu faço fator de correção, como eu faço a escrita dessa receita técnica. Então, nós vamos te demonstrar e nós vamos te ensinar passo a passo como implantar essa ferramenta dentro da tua unidade. Isso vai ser no dia 25/5, das 9 às 13, lá na nossa sede, que fica no Tatuapé, na Rua Martim Pescador 123. No dia 8 de junho, nós vamos ter a nossa segunda turma do curso de controle higiênico sanitário com o Dr. Enio Silva Júnior, que é a autoridade máxima no assunto quando a gente fala de controle higiênico sanitário.
Então, a nossa segunda turma vai ser no dia 8 de junho, das 9 às 13, onde o doutor Enio vai comentar e vai nos ensinar todas as etapas do processo produtivo, onde nós precisamos minimizar riscos, principalmente de natureza biológica. Então, reduzir os riscos para evitar uma contaminação aí nos meus alimentos. E no dia 15 de junho, nós vamos ter um curso presencial, uma imersão, das 9 às 16, para que você aprenda melhore o seu processo de elaboração e implantação de manual de boas práticas e procedimentos operacionais padronizados. Nós vamos passar para vocês qual é o modelo que nós seguimos aqui na NQC. Combinado, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que este momento possa ter sido um momento de troca de experiências. Vou deixar o meu e-mail aqui para que vocês possam entrar em contato, mediante alguma dúvida ou para troca de experiências. Eu fico à disposição e sou muito grata por poder ter compartilhado este momento com vocês. Muito obrigada!